Olá, tudo bom com vocês, meus queridos, meus amigos? No vídeo de hoje eu vim aqui indicar pra vocês uma série que eu estou simplesmente apaixonada, uma série que eu viciei de uma maneira que vocês não têm noção, aquela série, sabe, que tu fica até de madrugada, você sabe que no outro dia você não pode acordar tão tarde, mas você fica até de madrugada assistindo porque você não consegue parar. E imagina só se a série Um Maluco no Pedaço fosse um drama e mostrasse aí algumas cenas mais pesadas, uma série que ao invés de fazer você rir, te faz chorar. Sim, essa série existe, se chama Bel-Air e é exatamente sobre ela que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. A série já foi liberada lá nos Estados Unidos pela Peacock e aqui no Brasil ela chega no dia 27 de abril pelo Star Plus, então fique aí de olho. Como eu já assisti a primeira temporada, vim aqui contar pra vocês o que eu achei sem spoilers, tá bom? Então é só uma indicação, relaxa que eu não vou falar nenhum spoiler muito revelador não. Depois que a série for lançada aqui no Brasil, aí quem sabe a gente faça um vídeo aí com spoilers, eu dou um tempinho pra vocês assistirem também, combinado? Se você ama então o mundo das séries, esse canal é pra você, então já sabe, se inscreva se você ainda não é inscrito, confere aí se você realmente está inscrito ou não no canal, né? YouTube, vocês estão ligados. Aproveita também, clique no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e bora falar de Bel-Air. Quero começar falando que eu não imaginava que eu ia gostar tanto dessa série. Um Maluco no Pedaço é uma série que eu cresci assistindo, né? É uma série que eu sempre dou muita risada, independente de quando eu vou assistir. Posso ver a mesma cena 1 milhão de vezes, mas eu sempre vou dar muita risada. Só que Um Maluco no Pedaço é de fato aquela série que, apesar de ser sitcom, que apesar de ser comédia, a gente tem momentos mais dramáticos, mesmo na série original, né? A gente tem uma história mais pesada. Então eu acho que essa ideia de criar um remake de Um Maluco no Pedaço com uma vibe diferente, com um gênero diferente, foi simplesmente genial, meus queridos, mas foi genial demais. E confesso que depois de assistir Bel-Air, eu comecei a pensar em séries de comédia que também combinariam nessa mesma pegada, assim. Eu acho que, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris é de fato coincidência, né, gente? Todo mundo odeia o Chris, Um Maluco no Pedaço, com as polêmicas que aconteceram. Enfim, eu acho que Todo Mundo Odeia o Chris também combinaria muito com esse estilo de série. E talvez Eu e a Patroa e as Crianças também. Eu acho que não tanto, mas talvez se eles fizessem direitinho ali o roteiro, ficaria muito bacana. É óbvio que quando a gente fala sobre um remake de uma série como Um Maluco no Pedaço, que faz muito sucesso até hoje, com certeza vai rolar aquela estranheza e certamente muitos de vocês vão ficar receosos, né? E eu também fiquei logo quando foi divulgado, mas só de saber que o próprio Will Smith, ele faz parte da produção, ele é produtor executivo, já dá aquele alívio, porque eu acho que ele conhece nessa série como ninguém, conhece muito melhor do que a gente, porque ele fez o Will Smith lá na série. Então, antes de começar a falar sobre a história e sobre os personagens em si, que já é uma história que todo mundo já conhece, eu preciso dizer que pra você começar a assistir Bel-Air, você vai precisar se desvincular da série original, senão certamente vai rolar aquela estranheza. Coloque na sua cabeça que Um Maluco no Pedaço é uma coisa e Bel-Air é outra, mesmo sendo os mesmos personagens, os mesmos nomes, a história parecida, né? A história ali igual em muitos momentos, mas coloque na sua cabeça que Bel-Air, ela foi feita para ser uma série mais pesada, sem essa pegada de comédia, sem as piadinhas que a gente já conhece. Então, certamente, se você for assistir a série pra ficar comparando com Um Maluco no Pedaço, assim, fielmente, o Jeffrey tem que ser igual, o Carlton tem que ser igual, aí certamente você não vai gostar da série, então vamos ter inteligência nisso daí, combinado? Tá, agora que estamos entendidos, vamos falar mais um pouquinho sobre a história e como que funciona aí esse remake. Nessa série, a gente acaba vendo o Will Smith ali na Filadélfia, né? Ele vivendo ali com a sua mãe, a vida dele e tudo mais, então a gente tem um detalhamento de como ele foi parar ali na mansão dos tios dele. O Will, ele acaba se envolvendo em uma briga com um traficante, eles
acabam fazendo uma aposta ali, porque o Will, ele quer mandar no pedaço, ele quer ser o cara e tudo mais, só que as coisas acabam fugindo um pouquinho do controle. Afinal de contas, ele e o seu amigo acabam ganhando ali o jogo de basquete e obviamente que ele fica se achando, mas até o momento o traficante tá ali, né? Ele tá puto por ter perdido, mas fazer o quê? Só que um dos caras acaba jogando uma bola de basquete e acerta esse tal traficante que não viu quem é, então ele acha que foi ali o Will, que foi o amigo dele, e fica puto da vida, então eles começam ali uma briga, uma situação que a gente já vê, por exemplo, na abertura de Um Maluco no Pedaço, sabe? Ele jogando ali na bola de basquete, depois tem um momento que ele gira ali na cabeça do traficante e tudo mais, então é bem legal essas referências e tudo mais, a gente vê de fato aquilo acontecendo de uma maneira mais pesada, e eu olhava, uau, cara, isso sim é um remake, sabe? Não é uma cópia, mas ao mesmo tempo eles mantiveram ali a história, mas sem copiar a história original, e fizeram um bagulho que pra mim é genial. Enfim, o que acaba acontecendo? O Will vai lá, pega a arma no meio da briga, aponta pro traficante, deixando as coisas mais loucas ainda, aí chega a polícia, prende todo mundo, entendeu? Só que, como o Will, ele tem o tio Phil, um ricão, ele consegue sair da cadeia, mas obviamente que as coisas não serão tão fáceis pra ele, afinal de contas, o traficante não vai se conformar com tudo que aconteceu, ameaça ele, quer matar o Will, assim, a todo custo, então ele acaba sendo enviado pra casa dos seus tios pra ele, né, ficar ali meio que escondido desse cara, só que obviamente a gente já sabe o que vai acontecer, ele acaba se apegando à família, mesmo sendo muito diferente dele, mesmo ele tendo essa estranheza no começo, porque ele teve uma vida completamente diferente, né? E aí ele chega lá falando um monte de gíria, sem entender esse mundo dos ricos. E tanto os tios e os primos transformam a vida do Will, como ele também transforma a vida deles, né? Ele traz aí uma realidade completamente diferente, e isso é muito bacana de assistir, assim. É uma série que em muitos momentos eu esquecia que fazia parte de Um Maluco no Pedaço, e por isso que eu acho que ela é tão incrível, porque a série, ela consegue se sustentar sozinha. Você consegue entender a série completamente mesmo nunca na sua vida tendo ouvido falar sobre Um Maluco no Pedaço, e ao mesmo tempo a gente consegue ver sim as referências, a gente consegue ver ali inclusive os trejeitos do Will de Um Maluco no Pedaço nesse novo ator, e eu acho que eles escolheram um ator assim muito, muito bem mesmo. E aí, né, aos pouquinhos o Will, ele vai vendo que ele tem grandes oportunidades ali onde ele está, e aí a vida dele vai mudando, ele vai fazendo amizade, aí conhece a namoradinha, enfim, gente, é a história de Um Maluco no Pedaço que a gente já conhece, mas de uma perspectiva completamente diferente. E eu preciso dizer que os personagens, no primeiro episódio eu tive essa estranheza, então talvez você também tenha, porque querendo ou não, a gente vai comparar, a gente vai falar, puta merda, esse é o Carlton? O tio Phil tá esquisito, hein? O tio Phil tá gostosão, isso é esquisito. A tia Vivi, ela é maravilhosa, ela sempre foi maravilhosa, enfim. Mas você vai se acostumando, você vai se adaptando aí. Então é uma série que eu preciso dizer, assista até o final, porque ela vai ficando melhor conforme os episódios vão rolando. É aquela coisa, o primeiro episódio, você fica, como assim? Aí no segundo episódio você fala, opa, melhorou. Aí no terceiro você fica, opa! Isso é legal. Aí no quarto você já tá viciada. Quinto, sexto, aí você vai embora. Uma coisa muito legal, que apesar de tudo isso que eu tô falando pra você, que tem esse apelo, que tem essa coisa mais emocional, mais dramática mesmo, pra você chorar, eu chorei em vários momentos, ainda eles conseguem fazer momentos mais descontraídos. Não é que é uma série que você vai ficar o episódio inteiro chorando, não. Mas eles conseguiram trazer a comédia mesmo assim. É óbvio que é um tipo de comédia diferente. Não, você não vai rir igual você ria em Um Maluco no Pedaço, que sua barriga dói e você fica... Que bosta. Mas você vai dar uma risadinha, tipo, isso é bacana, isso é legal, gostei. Gente, eu gostei muito. Curti, assim, o elenco, mas, assim, nem tudo é perfeito, né? Existem dois personagens que, infelizmente, eu não consegui me desvincular, mesmo assistindo toda a primeira temporada aí, porque...
assim, eu não consegui. Eu tentei me desvincular dos personagens originais, mas eu não consegui. Estou falando, infelizmente, da Ashley e também do Carlton, tá? São personagens que eu gostava muito em O Maluco no Pedaço. O Carlton, assim, ele é um babaca em vários momentos, a gente sabe. Só que acontece, na série original, ele era engraçado. Ele podia ser um babaca em alguns momentos, mas se você parar pra pensar, o Will também era um babaca em alguns momentos. Mas como era uma série de comédia, a gente relevava algumas situações porque era engraçado. E o Will acabava deixando o Carlton engraçado também. E tinha a dancinha, né, gente? Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Na série. Em Bel-Air, no caso, o Carlton é o personagem mais desprezível que existe. Mentira. É difícil gostar do Carlton. Eu vou falar assim, tá? Eu ficava tentando gostar do personagem por conta do outro personagem original. Mas eu não conseguia. Ele é muito babaca. Principalmente nos primeiros episódios, ele faz tanta merda. Então, Bel-Air acaba mostrando muita rivalidade do Carlton e do Will. Fora que o ator, infelizmente, eu não senti muito que ele combina com o personagem. Todos os outros eu consegui ver ali algo semelhante, eu consegui sentir a vibe, eu entendi mesmo mudando aí a trajetória dos personagens em vários momentos, mas ele, pra mim, não rolou, não convenceu. Assim como a Ashley, assim, infelizmente, a atriz é fofinha, a personagem é fofinha, mas ela aparece pouco. Ela até tem uma história interessante, mas, por exemplo, em O Maluco no Pedaço, a gente via muito dessa conexão dela com o Will desde o primeiro episódio, né? Ela tinha um negócio ali com o Will que era engraçado, que a gente gostava dessa dupla, mas em Bel-Air eu acho que não funcionou tanto, assim, é uma personagem que infelizmente foi uma das que eu menos me apeguei, talvez pelo fato dela ter aparecido menos. Mas preciso dizer que Tia Viv, meu Deus, que mulher! Ela tem uma história, assim, muito bacana. Ela é artista e quer voltar ali a pintar, então tem toda uma confusão em relação a isso. A gente vê o amor que ela tem pelos filhos, toda a sua trajetória. A gente vê ali crises, brigas e romance dela com o tio Phil. Eu acho que os atores têm muita química, foi muito bacana. O tio Phil tem aquela coisa também no começo de não aceitar muito o Will, né? Pô, esse cara chega aqui e começa a falar um monte de gíria pros meus filhos, os meus filhos são ricos e mimados, isso não pode acontecer. E aí a gente vai vendo essa relação crescendo aos pouquinhos, a gente vai vendo o tio Phil abrindo mais seu coração pro Will, entendendo mais o lado do cara, sabe? E criando essa coisa paternal também, que é muito bacana de acompanhar e eu simplesmente adoro. A mãe do Will, ela aparece em alguns momentos específicos, principalmente no primeiro episódio, né, que mostra ali a vida deles antes dele ir pra casa dos tios e tudo mais. Tem momentos que a gente vê, por exemplo, discussões dela com a tia Viv, tipo, você tá querendo roubar meu filho, cara, que é isso? Gente, são situações que é muito louco você lembrar da série original e você ver de uma maneira completamente diferente, você fala, uau, isso combina muito, é assim que se faz um remake, gente, eu tô apaixonada. Justamente porque é uma série também que, assim, mostra o dia a dia dos personagens e ponto. E eu adoro isso, sabe? Às vezes não tá acontecendo nada demais, mas ainda é uma série que tá aprendendo ali a minha atenção, porque eu curti a história dos personagens. Então, às vezes, ver a Hillary, por exemplo, cozinhando, eu já tava feliz. Hillary, rainha, perfeita. Inclusive, já que eu toquei no nome dela, eu preciso dizer que eu adoro o que essa série conseguiu fazer com a Hillary, né? A gente via ela como aquela mimada que ficava pedindo dinheiro pro pai. Eu lembro ali logo no comecinho, né? A apresentação da personagem, se eu não me engano, já foi ela falando, pai, me dá não sei quantos dólares, porque eu quero comprar um chapéu. Mas em Bel-Air, ela é uma digital influencer que tá crescendo. Então a gente vê ela ali no Instagram e é uma personagem que ela luta muito pra conseguir a sua independência financeira, inclusive. Então a tia Viv também fica no pé dela falando, cara, tu tem que fazer as coisas, tu tem que trabalhar e tudo mais. E ela ama cozinhar, é uma personagem que vai militar em alguns momentos. Então é uma série que ainda fala de situações muito, muito importantes pra atualidade de uma maneira muito bacana, que não é forçado de jeito nenhum. Eu amo essas séries que conseguem trazer aquela militância pra gente que às vezes você nem percebe que é militância, porque é isso, né, que fica aquela coisa mais natural e tudo mais, e é exatamente isso que acontece. A série tem vários questionamentos, algumas tretas entre o Will e o Carlton, por exemplo, é por conta disso. Logo no primeiro episódio, os dois já têm um embate em relação a isso, e é muito, muito, muito bacana
de acompanhar. Mas, cara, a Hilary, sem dúvida, ela já era uma das minhas favoritas, tá? Em O Maluco no Pedaço. E eu gostei muito de ver essa atualização dela, gostei de ver essa modernidade dela ser uma digital influencer, porque de fato combina muito com a personagem, né? Então a gente vai vendo, sim, coisas muito parecidas com a série original, mas a gente vai vendo de uma forma mais moderninha, se assim eu posso dizer. Mas é claro que pra você curtir tudo isso que eu tô falando pra vocês, você vai ter que se desvincular dos outros personagens, assim. Chegava momento, igual eu tô falando pra vocês, que eu esquecia que era um remake, porque eu estava curtindo como se fosse uma história nova mesmo, como se fosse uma série nova. Depois falava alguma coisa tipo, ah, o Will, eu falava, é mesmo o Will, ah, o Jeffrey, ah, é mesmo o Jeffrey. Inclusive o Jeffrey também é um personagem que eu não curti tanto, prefiro na série original, esqueci disso também. Foi difícil me desvincular, porque ele era mais formal, né, e O Maluco no Pedaço, e isso trazia alguns momentos mais engraçados. Mas ele aparece pouco em Bel-Air, e quando ele aparece é uma coisa mais descontraída. Às vezes ele parecia mais um amigo mesmo da família do que qualquer outra coisa, do que o cara ali, enfim. Mas mesmo assim também não é uma coisa que vai fazer a série ser ruim pra você. São apenas alguns pontinhos, tá? Então fica aqui a minha dica pra vocês. Se você ainda não assistiu Bel-Air, você não faz ideia do que você está perdendo. Essa série é de fato muito, muito, muito boa. E agora eu tô sonhando com o remake desse jeitinho de Todo Mundo Odeia o Chris, porque eu acho que também ia combinar bastante. Depois que você assistir, você vai entender o que eu tô falando. Mas, mais uma vez, não desista no primeiro episódio, tá? Não desiste no piloto. Eu sei que vai rolar uma estranheza. Você vai esperar a dancinha do Carl. Mas enfim, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas de série aqui pra você, independente se a série é modinha, se não é, se tá todo mundo falando ou não. Eu tô sempre aqui trazendo uma série pra você, tá? Aproveita também e dá aquele like maroto pro YouTube, mandar esse vídeo pra outras pessoas que também estão querendo saber mais a respeito dessa série. Me siga nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!